beijando a camisa. Mas a gente falava dessa dicotomia e por que tem que ter essa... O gaúcho, eu acho que tem isso, né? Essa característica, assim, de dividir as coisas. O gaúcho tem essa tradição, né? Mas eu queria falar, bom, o gaúcho, o bipartida, o polarizar sempre foi uma coisa gaúcha. Uhum. Mas eu posso fazer aquela propagandazinha que eu não sei se eu mostro aqui, mas eu a gente vai falar do livro. Eu coliguei. Coliguei Tricolores de Todas as Cores, que o nome da editora Libretos. O nome já diz muito, né? Todas as cores. Não é um livro só sobre a questão de gênero, mas uma grande dúvida, um grande debate que eu entrei em todas, porque o livro teve alguma repercussão, e eu fui para outro lado, né? Eu tive que dar entrevistas e várias, assim, e fui 2 ou 3 vezes no Bairrista, com muita honra. E uma coisa que fica, um grande debate que tinha era se a Coliguei, ela surgiu em 77, em plena ditadura. Se a Coliguei voltasse hoje, se seria aceita. Eu acho, é um paradoxo, porque eu acho que sim. E muita gente acha que não. Pois é, mas uma pergunta, por que a Coliguei acabou? É muito simples. O Volmar Santos, que é o criador, ele vive em Passo Fundo. Ele foi de 77 a 83. Olha como foi vitoriosa, porque o Grêmio rompeu a hegemonia do Inter de 77, foi até 83 campeão do mundo. Né? E um símbolo muito forte, assim. Ele era o cara que cuidava da família, e a mãe dele mora em Passo Fundo, estava doente, ele precisou voltar. Aí não tinha quem cuidasse, ficou uma outra pessoa, não soube dar o mesmo tratamento que ele dava. Foi isso. E aí vinha essa pergunta sobre a Coliguei, se volta ou não volta. É que hoje a violência é muito maior para todo mundo. As pessoas estão mais agressivas. Mas é evidente que, na época, não quero falar palavrão, mas eu vou falar o que, não tem problema. O que se falava na época. Se uma mulher fosse para o estágio, era chamado de vadia. Né? Era muito mais pesado. Eu acho que eu estou com 50 anos, quem tem a minha idade, um pouco menos talvez, sabe o quanto era complicada aquela época. Era uma época de ditadura, de muita repressão nos costumes. Tinha um departamento de costumes e de família da polícia que controlava a Coliguei. Quer dizer, era uma coisa muito complicada. E hoje a violência é maior, generalizada. Né? Eu estava pensando uma coisa que o Léo falou, ao mesmo tempo é interessante perceber que outros clubes do Brasil têm ressurgido parcelas da torcida com essa abordagem. Por exemplo, tem a Galo Queer, não sei se o Léo deve saber, que é uma torcida organizada, um movimento de torcida dentro do Atlético Mineiro, também vinculado ao movimento gay ou queer, como alguns gostam de chamar, e tem surgido isso desde 2012, 2013, diversas torcidas em outros clubes do Brasil retornando isso, porque é um paradoxo. Por um lado, estamos numa época de maior tolerância na questão dos costumes, da diversidade em orientação sexual, questão de gênero. Por outro lado, a violência, ela está no mínimo mais visível. É uma questão de polarização mesmo. Se por um lado nós temos maior aceitação na área dos costumes, por outro lado nós também temos no próprio âmbito da política uma repressão maior no discurso. Basta ver, por exemplo, discursos de certos políticos brasileiros claramente homofóbicos, racistas, machistas. Então, a gente está ao mesmo tempo numa época de maior tolerância, mas também de certos atores políticos querendo reprimir esses próprios movimentos, essas próprias manifestações. Então é uma época, para quem estuda, para quem quer pensar do ponto de vista da sociologia, da antropologia, é uma época interessante, no mínimo, que é uma época de polarização. Mas realmente, a questão da violência dos estádios é uma coisa que aumentou muito, que tem causas causas mais profundas. E além de se combater as causas, eu acho que, sempre voltar, que essa iniciativa da torcida mista é importante para demonstrar a possibilidade da convivência em torcidas. Lembrando que há 8 anos, um pouco mais de 8 anos, vocês devem lembrar aqui aquele famoso Grenal dos banheiros químicos, né? Aquele foi um dos pontos mais baixos na história do clássico. Eu não estava em Porto Alegre, estava em Brasília, e eu lembro que eu estava vendo pela TV, eu e um amigo meu, gremista, a gente vendo aquilo pela TV, os dois assim, chocados, o que está acontecendo? Então, a gente lembrando de um passado não muito distante, faz um pouco mais de 8 anos, foi junho, eu acho, de 2006, que o Inter estava no meio da Libertadores, mandou um time misto, o Grenal do Beira-Rio. Foi uma coisa assim, foi um absurdo que ocorreu.
E, ao mesmo tempo, passa um tempo e a gente vê esse tipo de iniciativa num Grenal é extremamente salutar. E é um momento para ter mais iniciativas de políticas públicas mesmo, não só dos clubes, mas das autoridades voltadas a isso, para estimular a questão do retorno das famílias, das crianças ao estádio. Porque o maior patrimônio de qualquer clube, seja Grêmio, seja Inter, é o torcedor. Agora chama uma coisa que me chama a atenção, uma coisa é o seguinte, que essa torcida mista de hoje, eu acho que ela é o resultado do grande aumento e o grande número de torcedoras que foram para os estádios. As mulheres. E não é só aqui em Porto Alegre. Eu vejo lá em Pelotas, a torcida do Brasil, de Pelotas, que deu um show agora contra o Flamengo. Que deu um show mais uma vez contra o Flamengo e vai se classificar lá no Maracanã, vocês não tenham dúvida. Vamos ganhar de 2-0. Maracanaço, Chavante. Teve o Maracanaço do Uruguai lá e agora vai ter o Maracanaço Chavante, vocês podem crer nisso. Então a torcida, as mulheres invadiram os estádios, porque as mulheres invadiram tudo. Tanto é que hoje nós temos as musas do gauchão também para representar a mulher nos estádios, né? Como é que é para vocês isso? É muito legal, porque a gente não representa só a beleza do Grenal, da mulher colorada, a gente representa a força da torcida, porque a gente está para fortalecer o feminino no futebol. E vocês sempre frequentaram o estádio? Sim, sempre frequentei, desde pequena com a minha família. Quando eu comecei a frequentar já estava tranquilo, bastantes mulheres iam. A Gabriela é a musa do Inter e a Tami é a do Grêmio. Oi, sim. É incrível ver. Ontem a gente ainda estava num programa e nós falávamos sobre isso, exatamente sobre isso. Que a mulherada dominou. Tu entra no estádio e tem muita mulher no estádio. E a gente veio para isso, assim, representar a força da mulher dentro do estádio, representar a beleza da mulher dentro do estádio e representar a torcida, tanto a torcida gremista como a torcida colorada. E em relação ao Grenal misto, eu acho fantástica a ideia, acho que é um passo incrível assim, para essa questão de mostrar que a gente pode, que isso pode acontecer, que não é que os pontos são isolados, a questão da briga, a questão da violência é um ponto isolado, que não é a maioria. E que gremistas e colorados convivem diariamente e sempre numa boa. Pai, mãe, irmãos, sempre numa boa. E que isso faz falta. O ter a torcida mista faz falta exatamente por isso. Quantos pais deixaram de ir ao estádio porque a mulher era gremista, ou então porque os filhos, um era gremista. Separar na hora da entrada. Exatamente. Do jogo. Ou muitas vezes sim deixaram de ir. Porque eu não posso levar junto, ou então se levava, tinha que se camuflar, se fantasiar, esse é o pior. Colocar uma roupa neutra que é para não ser agredido lá dentro. Mas eu também acredito que além disso, que hoje nós temos esse espaço, está começando, a gente sabe, é ótimo, é maravilhoso, mas é um pequeno espaço. A gente tem que ter outras iniciativas e eu acredito muito na questão do controle, de ter algum tipo de controle desses torcedores que entram, para poder proibir esses torcedores vândalos da entrada no estádio. E aí sim a gente consegue trazer a família novamente para o estádio, que é uma coisa que ainda tem um certo restrito, assim, o pessoal fica meio incomodado de levar o filho pequeno no meio da torcida e de repente dá uma briga, acontece alguma coisa, tem que sair correndo com a criança no braço ou pode acontecer alguma coisa. Então acho que a gente precisa também rever outros pontos.